A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro dos Reis, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Derrama, Senhor, cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. O machado que flutuou. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um servente, e disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles e, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu revela os planos do rei da Síria. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma vez nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás tu os que matassem
que os tomassem prisioneiros com a sua espada e com o teu arco, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Então o despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas de Sírios na terra de Israel. O cerco de Samaria. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse que dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: Dá cá o teu filho, para que a comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei das palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas, e disse: Assim me faça Deus o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Eliseu prediz a fartura. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cujas mãos o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele lhe disse: Eis que o verás com os seus olhos, porém disso não comerás. E quando o homem leproso estava à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, não somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos Sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciamos à casa do rei.
Vieram então e gritaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chegaram os porteiros, e eles a estes e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Agora vós fareis saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaiamos, estamos pelo que saímos do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, e eis que são como toda a multidão de israelitas que já pereceram, e enviamo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, jogaram fora. Então voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei na porta o capitão, em cuja mão se apoiava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto suceder? E ele disse: Eis que o verás com seus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Capítulo 8. O regresso da Sunamita. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: Levanta-te, vai tu a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e caiu ao clamor do rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como suscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e a ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e toda a renda das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e anunciaram ao rei, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente da tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar esta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com o rei e tomou um presente da sua mão, a saber, de tudo o que ele bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Então se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: Sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás, porém o Senhor lhe tem mostrado que certamente morrerá. E olhou os seus olhos ali a ficar sem jeito, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada. Os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas rasgarás. Disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e voltou para o seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia
tomou um cobertor e molhou na água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que ele morreu, e Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jorão em Judá. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi seu servo, como lhe tinha falado, que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão marchou até Zair e todos os carros com ele. Então ele se levantou de noite e feriu os edomitas, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. E os demais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias em Judá. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, com a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Remote de Gileade, guerrear contra Hazael, rei da Síria. Porém, os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. O reinado de Jeú em Israel. Então o profeta Eliseu clamou a um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nense. Entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos. Então leva-o para o outro aposento. Toma vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas, pois foi o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que o capitão do exército estava assentado ali, e disse: capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: sim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E todas as casas de Acabe pereceram. Destruirei de Acabe todo homem, tanto escravo como livre, em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías. E os cães comeram a Jezabel no terraço de campo de Jezreel. Não havia quem a enterrasse. Então abriu a porta e fugiu. Jeú derrota Jorão e Acasias. E saindo Jeú aos seus servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem, porque veio a ti este luto. E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas se eles disserem é mentira, agora fazem-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, puseram debaixo deles, no mais da folga dos degraus. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, e puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tomaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado
a remota de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jerusalém das feridas que os sírios lhes fizeram quando pelejaram contra Hazael, rei da Síria, e disse Jeú: se é de vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu ao carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver o Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, vendo a tropa de Jeú que vinha, disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, e pergunta-te a paz. E os cavaleiros lhe foi ao encontro e disse: assim diz o Senhor. E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nis, porque antes furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram no pedaço de campo que Nabote o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão o rei, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão virou o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. Flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu do seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do carro de Nabote e Jezreelita. Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, segundo o rei Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, sim, o Senhor também não pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o e neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo: fere também a este. E o feriram no carro, no lugar para Gur, que está junto a Ibreão, e fugiu para Megido e morreu ali. E sucedeu que seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Judá. Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz, sim, assassino do seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 dos seus eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-vos daí para baixo. E lançaram-no para baixo. E foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram saber a ele, disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Jeú extermina os descendentes de Acabe. Capítulo 10. Jeú extermina os descendentes de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos dos vossos senhor, como também os carros, os cavalos, as cidades
fortalecidas e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu Pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciões e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tu, quanto nos disseres, faremos. E ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Então, segunda vez lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e mandaram para Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram a cabeça dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Jeú mata os profetas de Baal. E ajuntou Jeú e todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse o que tinha o cargo dos vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. Eles tirou para fora as vestimentas. Então Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem o sacrifício e o holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio de espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal.
e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, 2 bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: por quanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizestes a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até a nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnum, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os demais atos de Jeú, tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joacás seu filho reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve neste canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, o canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a todos os irmãos que estiveram nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.